Olá, amigos do Centro Espírita Ibirajara. É uma alegria estar aqui com vocês. E o estudo desta noite de sexta-feira, dia 2/6, se inicia no capítulo 1º da parte 3ª do Livro dos Espíritos. Só para a gente se situar, falando um pouquinho do estudo de sexta passada, só para a gente contextualizar, a parte 3ª ela vai falar das leis morais. E o capítulo 1º da parte 3ª trata da lei divina ou natural. Na verdade, é uma introdução, é um preâmbulo às 11 leis morais que se seguem, que foram assim distribuídas, divididas didaticamente, né, por Kardec, certamente pela equipe do Consolador, né, porque esse foi um trabalho conjunto, né, entre os encarnados, o encarnado especificamente Allan Kardec, o nosso querido preclaro codificador da doutrina espírita, e os espíritos que respondiam às perguntas que ele metodologicamente fazia. Então, é claro que isso tudo tem uma lógica, um porquê, né? E foram assim separadas em 11 leis. Mas esse primeiro capítulo não é exatamente uma lei. São disposições gerais, são informações que nós precisamos ter e compreender previamente para que possamos compreender melhor essas leis, que venham a ser essas leis divinas ou naturais. Bom, a primeira coisa que eu acho importante ressaltar é que a lei é natural ou divina e natural. Por quê? Porque ela é o que ela é perfeita, ela é imutável, ela é a base de tudo. Então não vai ter esse negócio de lei revogada, lei alterada, né, as exceções. Não, é o que é. Então nós estamos estudando, na verdade, nós que precisamos, nós encarnados sobretudo, né, que precisamos tanto de segurança, que buscamos tanto pontos fixos, âncoras, para nos segurar, né, simbolicamente. Nós vamos ter nas leis naturais, nas leis morais, essa âncora, esse ponto firme, forte, né? Quem trabalha com as leis dos homens, com a justiça, seja lá como for, ou até quem não trabalha com isso, mas claro, estamos todos sob a égide de um conjunto de legislação que ninguém pode dizer, eu não conheço, eu não sabia. Ninguém pode dizer, até as leis que nós não conhecemos, nós como cidadãos, como nacionais, no caso do Brasil, ou aqueles outros nacionais de outros países, estão sob a égide de determinadas leis humanas e a gente não pode dizer que desconhece essas leis, ainda que nós efetivamente as desconheçamos, né? Porque são muitas leis, são leis penais, leis civis, leis tributárias, leis que regulam desde uma relação entre condôminos, vizinhos, né, até as leis que regulam os aspectos econômicos, macroeconômicos, microeconômicos, que vão influenciar a nossa vida no dia a dia, que vão determinar a igualdade ou desigualdade social, né? E essas leis têm sempre um problema, tem que fazer ajuste, o tempo passa e aquilo já não serve mais, a gente tem que mudar, o pensamento das pessoas evoluiu. E nós estamos aqui para falar de uma lei que, ao contrário dessa outra lei dos homens que nós estamos acostumados a vivenciar, é uma lei imutável. E ela é imutável porque ela é perfeita. E ela é perfeita porque não fomos nós que a produzimos, não fomos nós que fizemos. Elas são leis feitas, estabelecidas por Deus. Então, é uma dimensão, né, quando a gente compara as leis naturais com as leis dos homens, a gente vai vendo que
é outro parâmetro, né? A gente chega numa outra, é muito profundo. E claro, por ser muito profundo, ela não vai ser conhecida com a mesma facilidade, né? Se é que isso é fácil, de conhecermos as leis humanas. Porque aqueles que desejam estudar as leis humanas, mesmo aqueles que estudam há muitos anos, que têm essa profissão, eles não vão conhecer todas as leis. Aliás, eles nunca conhecerão a maior parte das leis. Eles vão escolher um determinado flanco, um determinado nicho para estudar. Então, fulano de tal é especializado em direito criminal, o outro é especializado em direito dos condomínios, da lei de locação, do direito imobiliário. Então, são leis muito diversas que vão regular situações muito diferentes. Mas as leis naturais ou divinas não é assim. Elas regulam tudo. As relações dos homens e as questões físicas, aquelas que a gente não controla, né? Os maremotos, a questão da gravidade, aquelas que a gente estuda, conhece, mas não interfere, não consegue interferir, porque isso está dentro da natureza. Né? São apenas conhecimentos que nós vamos adquirindo e precisamos com relação às leis físicas, que fazem parte das leis divinas, e as leis morais, que também fazem parte da lei divina, que diz respeito a nós mesmos, ao nosso autoconhecimento, né, a nossa vivência, as nossas relações, e não só as nossas homens, como a natureza, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, como é que a gente vai compreender isso? Como é que a gente vai se dedicar ao estudo disso? Bom, o primeiro ponto é que o estudo dessas leis não é feito através de faculdades, de leitura, os autodidatas, os curiosos, indo na internet, assistindo vídeos. É necessário experiência, vivência e compreensão. É necessário algo mais do que simplesmente ler e compreender e até decorar. Precisamos, para colocar essas leis divinas inseridas no nosso comportamento, porque elas já existem em todo canto. O que a gente precisa é se adequar a elas, né? Cumprir com essa lei. Nós vamos precisar de muitas outras ferramentas diferentes, né? Inclusive, mas também, né? Também a ferramenta do conhecimento cognitivo, mas também a maturidade emocional, a experiência, a vivência. Então o desafio é grande, né? E é claro que para isso, muitas encarnações. E onde é que nós vamos chegar com isso tudo, conhecendo essa lei? Não é melhor deixar a vida nos levar e a gente vai vivendo sem precisar tomar muito conhecimento ou consciência, melhor dizendo, tomar consciência da existência dessas leis? Bom, se nós deixarmos a vida nos levar, já que somos natureza também, claro que chegaremos nesse ponto de usufruir dessa lei, de estar em conformidade com esta lei. Mas isso, claro, nos custará um sacrifício muito grande, um sofrimento adicional e que talvez a gente não nem consiga, né, num espaço de tempo razoável, chegar nesse ponto, porque é preciso que haja a consciência do homem, né, já que nós estamos no reino hominal, dessas leis. É diferente, por exemplo, daqueles seres que estão lá no começo da linha evolutiva, né? Estão mais atrasados, não, eu não quero falar no começo, mas aqueles que estão mais atrasados na linha evolutiva, né? Porque eu não sei exatamente se nós estamos no começo, acredito que sim, né? Que a gente está na infância da evolução. Mas aqueles seres da natureza, do reino animal, vegetal, mineral, eles estão lá em simbiose com a natureza. Eles não questionam essas leis. Essas leis naturais, elas são impostas a eles.
e eles vivem ali, desenvolvem aquele seu instinto, que é uma forma primitiva de inteligência, como diz o Livro dos Espíritos, e estão lá submetidos a essas leis. Nós, no reino nominal, já temos a tarefa, a missão de compreender esta lei e atuarmos como co-criadores de Deus. Né? É o nosso papel nessa lei de harmonia. Então, não nos é dado a possibilidade de não conhecer esta lei. Não nos é dado a possibilidade de nos distanciarmos dessa lei, agirmos contra essa lei, sem que isso nos cause um problema, uma sanção, uma consequência desagradável. Ou, se a gente for fazer um paralelo com as leis dos homens, uma pena, uma sanção. Então, é necessário que nós compreendamos isso para investirmos no conhecimento dessas leis naturais ou divinas. Então, vamos começar, né? Porque até agora, né, nós não começamos e o tempo está passando. Bom, é importante, dito isso, né, falando sobre as leis da alma, eu quero trazer uma frase de Joana de Ângeles, que está lá no livro Leis Morais da Vida, onde ela diz que o homem descobre o mundo que o fascina e não se penetra das responsabilidades morais que lhes cabe. Então, nós, homens, a gente está muito preocupado em descobrir o universo com a nossa perfeição, né, de como Deus se expressa nesse equilíbrio cósmico, que se nós estivéssemos, né, o eixo da Terra, que está inclinado em 28 graus, se não me engano, mas se ele tivesse a 27 ou a 29, não haveria vida na Terra. Estaríamos extintos. Então, a perfeição chega a uma riqueza de detalhes, né? Ela é exata. É uma lei física divina mesmo. Como a gente poderia ter criado isso, né? E ela é exata. Ela está ali determinada, perfeita, imutável. Só que nós estamos assim encantadíssimos com isso, desenvolvendo conhecimento e tecnologia, mas nós precisamos penetrar na responsabilidade das leis morais que nos cabem. E para isso a gente precisa, digamos assim, conhecer. E aí vem os espíritos na questão 619 e diz, olha, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então diz que o problema não é o conhecimento, não é nós nos dedicarmos ao Livro dos Espíritos, conhecendo as 11 leis e sabendo de cor, olha, a questão tal fala isso, outra questão fala aquilo. Não. É importante que nós a compreendamos. E na sequência, os Espíritos dizem para a gente qual é o tipo de homem que melhor compreende, porque não é conhecer, é compreender essas leis. E eles colocam lá na questão seguinte, que é a questão 620, tá? Eu estou aqui com um programa aqui do lado, uma colinha, né? E os espíritos dizem para a gente lá, na 620, que os homens de bem e os que se decidem a investigá-la, essas leis naturais, são os que melhor a compreendem. Então, precisamos ter o coração o quanto mais puro, os nossos sentimentos quanto melhor conhecidos e melhor compreendidos, né? O homem que deseja realmente ser um homem de bem, e aqui a gente vai lembrar que lá no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo há a descrição do que vem a ser homem de bem. Então, os Espíritos colocaram isso aqui, mas não colocaram de qualquer maneira. O que é um homem de bem? Está definido aqui. Né? Então, isso é capítulo para outro estudo, fica a dica para vocês irem lá na Lei da Perfeição Moral, né? Lá no capítulo, aliás, não é Lei da Perfeição Moral, é da Perfeição Moral, que a gente vai ver lá as características do homem de bem, está lá na questão 918.
Vai lá que você vai entender que homem de bem é esse que na 620, na questão 620, os espíritos estão se referindo. Então, vou ler de novo. Os homens de bem e os que se decidem a investigá-la, então precisa ser, né, ou precisa estar caminhando na lógica do homem de bem, que está lá no 918, e mais ter vontade, querer, que investigar as leis morais. São os que melhor a compreendem. Então, ele já está mostrando que esse nível de compreensão é variável. Então, eu não li e essa compreensão não é instantânea. Essa compreensão precisa de experiência, encarnações, erros, acertos, idas, vindas. Aqui eu fui melhor, ali eu preciso melhorar. Autoavaliação, autoconhecimento, reforma íntima a todo tempo. Porque o sistema é lógico, é coerente. Né? A natureza não dá saltos. E isso fica muito bem claro nessa parte do conhecimento das leis naturais. Então, prosseguindo, os espíritos arrematam, né? Essa pergunta da 620, que Kardec ficou naquela curiosidade. Gente, mas eu encarnado aqui tenho tanta dificuldade de enxergar essas leis que estão inscritas na consciência, né? Já adiantando um pouquinho, né? Isso está lá na questão 621, onde estão escritas as leis na consciência. Eu tenho tanta dificuldade. Será que o desencarnado, aquele que está lá na erraticidade, compreende melhor essas leis? Aí os espíritos respondem: compreende-a, esses espíritos da erraticidade, de acordo com o grau de perfeição que tem atingido. E aí, quando ele encarna, ele guarda a intuição, quando unido ao corpo. Guarda essa intuição dessa lei. Então, novamente, morreu, não virou santo. Então, está na erraticidade, está desencarnado, ele tem uma compreensão das leis morais de acordo com o seu grau de perfeição. Pode ser que ele as ignore completamente. Pode ser. Né? Pode ser que a maioria até dos desencarnados na Terra, da humanidade, que fazem parte do planeta Terra, ou uma boa parte, ignore a maioria das leis. Mas tudo bem, porque isso é uma questão de tempo. Né? Isso é o determinismo, a felicidade e a fatalidade da vida, V maiúsculo, né? Da vida maior. E quando nós nos unimos ao corpo, nós vamos trazer esses resquícios conforme o nosso grau de adiantamento e vamos ter intuição dessas leis. E ainda assim, ainda que nós sejamos espíritos com um grau de perfeição mais adiantado em relação à média, né? Como aqui acontece, né? Na Terra, tem uns que têm mais saúde, mais vigor, existem pessoas que são atletas porque treinaram a vida inteira e chegam lá aos 80 anos, estão fazendo coisas, nadando, correndo, enfim, treinaram, desenvolveram. E assim é na espiritualidade. Homem de bem, com a decisão e com a vontade de conhecer as leis naturais, as leis de Deus, eles estarão mais desenvolvidos. A sua percepção estará mais desenvolvida nesse caminho. Né? E aí, quando chega aqui o une ao corpo, ainda tem um grau de dificuldade adicional, porque pode ser que, apesar disso, haja uma dificuldade dessa intuição prevalecer, já que a nossa cultura material ainda é de muito egoísmo, de muita ambição. Ainda é uma cultura egóica. Então a gente pode guardar isso tudo, esses instintos, encarnar e falhar. Sim, isso é possível. E por que isso acontece? Está lá na questão 620 também. Dizem os espíritos para nós: os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça essas leis naturais que estão gravadas em si mesmo, que ele já trabalhou, que ele já houve para ele um esclarecimento
a partir desse treino que eu citei, né, esse exemplo. E aí ele esquece, vamos dizer assim, né? Ou deixa lá guardado naquele caixote, no inconsciente, lá longe, empoeirado dele. Não usa essa ferramenta a todo tempo, né? Por quê? Porque os maus instintos dele, do próprio homem, aliados a uma cultura que estimula uma postura egóica, uma postura ambiciosa, uma postura que não é fraterna, ali casa aquilo ali, e ele deixa aquele baúzinho de virtudes guardadinho lá escondido no inconsciente dele. E por isso nós precisamos estar vigilantes. E por isso nós precisamos renovar sempre a nossa vontade de buscar essas leis morais. Então é um tema que, por mais que nós já conheçamos, já tenhamos lido aqui esse capítulo, já tenhamos refletido, nós precisamos sempre rever este ponto, né? Porque é o oceano. E o consciente é uma pequena parte, a parte do ego, é uma rolha que boia no oceano. E esse oceano que é a nossa consciência, ele tem muitas coisas boas, positivas, mas também tem armadilhas. E talvez o nosso maior tesouro, o nosso tesouro mais precioso, esteja lá submerso nessas águas profundas. E a gente tem que ir lá buscar. Porque a consciência, que é a questão 621, que é onde está escrita a lei de Deus, a consciência, é esse imenso oceano. Não é só a parte conhecida por nós. Não é só a identidade que nós trazemos nesta encarnação. Não é só essa parte, né, que se expõe, essa persona que se coloca, né? Estamos encarnados, temos o nome tal, o nosso papel na nossa sociedade é tal, somos mães ou pais ou filhos de fulano, ciclano, beltrano, mas esse é um aspecto menor da nossa consciência. É o aspecto conhecido, é uma rolinha boiando no oceano. A consciência é o oceano. E talvez esse seja, né, com certeza o maior desafio nosso. Porque se a lei está escrita na consciência, se a consciência não é simplesmente essa nossa parte menor que vamos ler o livro, compreender e pronto, já sei tudo, já estou agindo conforme a lei de Deus. Não, esse nosso oceano tem algumas armadilhas, algumas tempestades, alguns maremotos, e que muitas vezes, nós saberemos qual é o caminho certo a tomar, de acordo com a lei de Deus que está inscrita na nossa consciência, mas a nossa ambição, o nosso egoísmo, o nosso orgulho vai nos convencer que não, nesse caso, é melhor fazer daquela outra forma. Porque isso, aquilo outro, aquele monte de desculpas que a gente arruma para se convencer de que aquilo que a gente está fazendo é o melhor. Por quê? Porque essa rolinha quer mandar no todo. E o todo tem guardado lá dentro desse oceano comportamentos, atitudes, atavismos que nós trazemos de outras encarnações, quando nós amávamos o conforto, quando nós amávamos os aplausos, a plateia, o poder, e a gente acha que isso é muito caro para a gente. E realmente nós ainda não compreendemos que o que é caro para nós, o que é importante para nós, é estarmos numa relação simbiótica de fraternidade. Porque a lei natural de Deus nos mostra isso o tempo inteiro. A natureza, ela é simbiótica. A natureza, ela sobrevive porque algumas espécies fomentam as outras e se relacionam com aquelas outras de forma que tudo é vida estuante e bela. Nós podemos conhecer, ter tido a oportunidade, né, nessa vida de conhecer os lugares mais lindos construídos pelos homens.
os castelos mais belos da Europa, os castelos mais suntuosos, né? Seja lá de onde for, mas olhar o mar que nós conhecemos, ver a natureza, ver uma floresta, ver uma cachoeira, sempre vai nos encantar de uma forma inteiramente diferente. A gente não cansa, né? Quantas vezes nós vamos, poxa, eu queria dar um pulinho ali, caminhar na praia. Vamos caminhar na praia, né? Aqueles que moram perto da praia, que têm essa oportunidade. Ou vamos caminhar numa trilha, vamos ficar perto da natureza. Muitas vezes estamos até adoecidos, né? Adoecidos mesmo. Isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu estava com dor de cabeça, enxaqueca, indisposta, não sei o que, vou caminhar no meio da mata. Quando eu me dou conta, eu não estou sentindo mais nada, porque somos a natureza, e a natureza é simbiótica. A natureza não quer preponderar. Aqueles fluidos, aquela força da natureza que numa caminhada em que começamos ali adoecidos e ficamos depois nos sentindo melhores, ninguém vai reivindicar essa cura, vai dizer, olha, fui eu que fiz por você, olha, agora você olha para mim. Não é isso. Cada um cumpre o seu papel. E essa é uma lei natural e divina. Mas a nossa dificuldade é que nós somos ainda egóicos, ainda amamos o poder, o conforto, ainda achamos que para ter segurança temos que ter poder, temos que mandar, porque senão alguém vai tomar aqui a nossa rédea da nossa vida e vai nos conduzir para sei lá onde. Então é necessário entender todos esses aspectos do nosso oceano para, de fato, superarmos esse medo e nos dedicarmos às leis naturais, vivermos, compreendermos ela. E aí na questão 621A, Kardec, de uma forma inteligente e brilhante, ele pergunta, bom, mas tudo bem, a lei está na consciência? Beleza, entendi. Mas por que ela precisa ser revelada? Por que alguém precisa dizer, olha, tua lei está na consciência? Por isso que isso tem que estar escrito. Por que isso também não é natural? E os espíritos também, óbvio, né, respondem de forma cirúrgica, precisa. Eles dizem, os homens a esquecem. Desprezamos, nós encarnados e desencarnados, né, num grau de perfeição ainda insuficiente para essa compreensão total, nós a esquecemos, desprezamos essa lei. Então, por isso ela precisa ser revelada. Ela está escondida lá no oceano e precisa ser revelada. Ela precisa ser vista por nós. Vários são os mecanismos que Deus nos permite, nos concede para que essa revelação aconteça. Um deles é a dor, outro deles é o amor. Mas os espíritos, a equipe do Consolador, nos trouxe isso aqui de mão beijada. Eu costumo dizer que o espírito ele deve ser aquele que tem mais dificuldade. Ele deve ser o sujeito que, né, nessa compreensão, ele é o mais renitente. Porque ele precisou do negócio mastigadinho. Porque sempre, em todo momento, houve. Essas verdades são absolutas, elas estão postas a qualquer tempo. Alguns compreendem simbolicamente por outros caminhos. Mas nós precisamos do negócio aqui do beabazinho. Eu vou desenhar. Foi assim, equipe do Consolador fez assim, agora eu vou desenhar, porque vocês não estão entendendo. E trouxe a codificação para nós. Que ótimo, vamos aproveitar e sermos muito gratos. E Kardec, né, continua no diálogo com os espíritos lá nas questões 622 e 623, afirma que em todos os tempos houve homens com a missão de nos revelar as leis de Deus. Mas também existem os falsos profetas, aqueles que por ambição manipulam essas informações da lei natural, inserem aqui e ali algumas âncoras para nos ter,
né? Os desavisados, os preguiçosos que não querem pensar por si próprios, para ter ali uma certa gestão, né? E lucros até financeiros, lucros emocionais, né? Aquela sensação de poder, de liderança, de mito, né? Que muitos homens apreciam, né? E por que não dizer, nós também apreciamos, né? Nas nossas instâncias, dentro das nossas esferas de poder, e que precisamos observar isso. Então, não é uma crítica, na verdade, é uma autocrítica, né? Quando falamos dos falsos profetas, até que ponto nós também não estamos, de alguma forma, né, colocando verdades imutáveis, absolutas, de uma maneira confortável para nós, né, fazendo concessões, licenças poéticas, como dizem, né, a respeito das obras. Enfim, precisamos ter cuidado com isso, é um sinalizador. Por ambição, é, tomam para si um encargo que não lhes fora cometido. Mas ainda aí, quando aparecem os falsos profetas e que a gente pensa, nossa, fulano era tão conceituado, olha o que aconteceu, olha o que ele fez, olha a história dessa vida que eu pensava que era de dedicação, de amor, de caridade, ela na verdade é uma vida transviada, com uma sombra densa, com crimes cometidos, né? Inúmeros exemplos a gente tem aí nessa seara religiosa, de pessoas que aproveitam às vezes dons, né? Vieram com uma missão, vieram destinados a trabalhar a favor do próximo, mas aquela sombra, né? Aquela ambição, aquela parte desconhecida do oceano, juntou com uma cultura, com estímulos equivocados, com ideias, não resistiu e sucumbiu a isso aí. Por que é importante a gente pensar sobre isso? Até que ponto a nossa ambição também nos está nos levando a caminhos, se não idênticos, pelo menos parecidos, né? Nós temos que estar sempre vigilantes, né? E o exemplo do outro sempre vai nos ajudar. Bom, e aí chegamos na questão 625, que é o nosso modelo e guia Jesus, né? O Kardec pergunta, qual é então o espírito mais iluminado, aquele que conseguiu compreender melhor as leis naturais? Jesus. E por isso ele é o nosso modelo e guia. E por isso ele é o nosso parâmetro, mas não é o nosso mito. Jesus não é aquele que vai ser aquele, né? Ele é o nosso modelo e guia, não é um mito. Isso é muito importante porque a gente gosta dessas amarrações, né? A gente gosta de seguir, de cultuar, de dar a responsabilidade da nossa vida, da absolvição. Então, Jesus me absolveu, Jesus vai ver por mim, Jesus vai se responsabilizar, né? Jesus vai me curar. E aí eu não faço muita coisa, eu fico sentada na cadeira esperando esse mito, né, resolver a questão. E não, a vida é de luta. Né? Jesus é modelo e guia, né? Jesus não é mito. Porque as leis divinas estão escritas no livro da natureza. Jesus está sujeito a essas leis, nós também. E nós precisamos conhecê-las. Por isso que Jesus curava e dizia, vá e não peques mais. Faz a tua parte. Vai e não peques mais. Né? Percebe, faz a tua parte. Para que você não precise mais da corrigenda. Esse não peques mais, ele não estava sugerindo àqueles homens que foram curados que ficassem inertes. Não, o não pecar demanda conhecer as leis naturais que estão na nossa consciência, cada vez ampliar mais o conhecimento desse oceano, entender que nós não somos essa cereja do bolo, nos humildarmos e nos fraternizarmos com os nossos irmãos em humanidade e com a natureza. Então, uma tarefa hercúlea.
Esse não peques mais, ou seja, não necessite mais da corrigenda para voltar ao caminho das leis naturais, implica em conhecermos o nosso oceano, implica em autoconhecimento e em reforma íntima. Então é uma tarefa gigantesca. E isso é seguir Jesus. Seguir Jesus não é deixar que ele faça por mim o que eu tenho que fazer por mim. Isso é mito. Isso é seguir o mito. Isso é ser seguidor. Nós temos que ser servidores. Fazer parte dessa estrutura divina, fraternal, que fazemos de qualquer forma. Mas a gente quer fazer parte de uma maneira feliz, atuante, positiva. Na sequência, os espíritos superiores, lá na questão 627, e eu já estou terminando, que o nosso tempo está acabando aqui, os espíritos vão falar assim para a gente, que a nossa missão, quer dizer, a missão dos espíritos superiores, consiste em abrir os olhos e os ouvidos de todos, confundindo os orgulhosos, confundindo, nossa... porque quando a gente pratica um ato e depois de ler isso tudo e tal, um ato de orgulho, a gente fica, será que o que eu fiz está certo mesmo? A gente não tem convicção, porque foi um ato assim, mais ou menos, sabe? Aquela coisa disfarçada de boa, mas não era boa. Então essa confusão é que a gente tem que prestar atenção. Por que eu estou confusa aqui? Autoconhecimento, a gente tem que observar os nossos pensamentos, os nossos desconfortos. Por que hoje eu estou assim desconfortável? Né? Olhar para dentro e não olhar para fora, para as estrelas, para isso, para aquilo, como Joana falou lá no começo, que eu trouxe para vocês. Olhar para dentro. E mais, ele continua, a missão dos espíritos, né, do Consolador, e desmascarando os hipócritas, os que vestem as capas da virtude e da religião. Cuidado com os mitos, cuidado com aqueles perfeitinhos que a gente pensa, nossa, olha que coisa bonita, a gente reproduz, a gente é ponte, a gente é pinguela, uns são pontes mais estruturadas, outro é um pedacinho de tábua, né, em cima daquele riacho baixo para o outro passar. Mas a gente está ali, todo mundo tem suas dificuldades, as suas provações. Né? Ninguém tem autoridade absoluta daquele que não tem sombra, daquele que conhece todo o seu oceano, para falar deste ou daquele assunto. A gente reproduz aqui, por isso que a gente bota lá, ó, é questão tal, é o livro tal, é uma citação de Joana de Ângeles, de André Luiz, desse e do outro Espírito Superior. Porque nós mesmos estamos aqui como caminhantes, né? Como estudantes, né? Lá dos primeiros anos da pré-escola, talvez, né? E para finalizar, a questão 628 tem uma frase muito interessante, que diz que a verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Então, mesmo que a gente tenha uma vontade profunda, muito grande, de aprender tudo de uma vez só, não será possível. Porque a verdade é como a luz. A gente precisa se habituar à luminosidade aos poucos, senão a gente fica ali até cego, deslumbrado, né? E não aproveita essa verdade. Então, que possamos nos alegrar por estarmos já no caminho dessa verdade e não nos desviarmos dele. Mas se porventura, equivocadamente, pegarmos um atalho, falharmos nesse ponto ou naquele ponto, tudo bem, vamos voltar para o caminho, né? Porque essa luz foi um pouco demais, nos deslumbrou, a gente vai voltar aqui para o nosso tesouro precioso que está no nosso inconsciente, que é a nossa ligação com Deus, com a natureza e com todos os outros homens, de uma forma igualitária, fraternal, atenciosa, empática. Isso é o mais importante. Voltar ao caminho. Como lá na parábola do filho pródigo, que Joana de Ângeles chama de parábola do pai misericordioso. Então a gente está sempre ali com a casa do pai prontinho para a gente voltar.
Se nesse ou naquele ponto nós nos desviamos dessa lei, isso está incomodando o nosso coração, começa o caminho de volta. Né? O caminho de volta será cada dia melhor, cada dia você vai se sentir melhor, cada dia você vai estar melhor, até chegar no ápice, que é aquela festa que o Pai Misericordioso fará para você, para mim, para todos nós que somos viajantes desse tempo, viajantes da evolução, né, que somos aprendizes. Muito obrigada, que Jesus abençoe a nós, aos nossos propósitos, a nossa decisão de conhecermos essa lei natural, né, esse conjunto de leis que está escrito na nossa consciência. Obrigada.